Ok, a nossa segunda questão diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo o objeto foi escondido. Você deve lembrar que isso faz parte do jogo Detetive. Você já deve ter jogado um jogo de tabuleiro bem famoso. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas, ou seja, diferentes das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por que há? Antes que a gente continue, eu quero saber se você entendeu mesmo o que a questão está propondo. Na realidade, como é que se trata da brincadeira? A questão diz que existem 5 objetos, 6 personagens, numa casa de quanto? De 9 cômodos. Então, a brincadeira é o aluno acertar o objeto, o cômodo e qual é o personagem. Então, a pergunta que se faz é: o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta por quê? Então ele dá uma série de alternativas da seguinte modo: 10 alunos a mais do que as possíveis respostas, 20 alunos a mais do que as possíveis respostas, 119 alunos a mais do que as possíveis respostas, 260 e finalmente 270 alunos. Para que a gente possa resolver essa questão, você só tem que pensar o seguinte, gente. Ó, o personagem, o objeto e o cômodo. Então o número de alunos tem a ver com as possibilidades de eu ter o personagem, o objeto e o cômodo. Vamos tentar entender o que eu estou colocando na solução. Perceba que trata-se do princípio fundamental da contagem, pois cada aluno precisa acertar o cômodo, 9 opções. O objeto, 5 opções. E o personagem, 6 opções. Então, o que é que vai acontecer? 9 vezes 5 vezes 6. Agora vamos lá, vamos tentar entender por quê. Galera, para que um aluno seja diferente do outro, pelo menos um deles tem que ser diferente. Então, se eu tiver todas as possibilidades que eu vou ter, personagens, objetos e cômodos, eu garanto o total de alunos. Ou seja, cada uma dessas possibilidades vai corresponder a um aluno. Então, quando eu tenho 9 possibilidades para o cômodo, 5 possibilidades para o cômodo e 6 possibilidades para o personagem, eu vou ter 270 possibilidades. Então, o número de alunos tem que ser o quê? 280. Por quê? Qual foi a pergunta que foi feita, gente? Qual foi a pergunta que foi feita? O diretor sabe que algum aluno acertar a resposta porque tem quantos alunos? 280. Ou seja, quando você multiplica 9 vezes 5 vezes 6, dá 270. Então, se eu tenho mais do que 270, necessariamente vai repetir algum aluno. Então, a resposta correta aí, letra A.